Às vezes, a vida nos desafia de maneiras que jamais imaginamos. Clara, como tantas de nós, se viu enredada nas teias de um relacionamento tóxico, onde o amor foi distorcido em controle e manipulação. Entre o medo e a incerteza, ela se perdeu de si mesma, sem saber como escapar. Mas, por mais sombria que fosse a jornada, ela sempre soubera, mesmo que inconscientemente, que dentro dela existia uma força capaz de quebrar as correntes. Este é o relato de uma mulher que, mesmo diante da dor, se levantou, enfrentou seus maiores medos e decidiu reconstruir sua vida. Sua história é uma lembrança poderosa de que, por mais difícil que seja, nunca é tarde para encontrar a liberdade e se reencontrar com o próprio propósito. Clara tinha uma vida que, para muitos, parecia digna de novela. Um marido charmoso, jantares requintados e viagens que fariam inveja a qualquer um. Mas quem olhasse mais de perto perceberia que as fotos sorridentes escondiam algo sombrio. Gustavo, o esposo ideal aos olhos de todos, era, na verdade, um mestre na arte da manipulação. Ele controlava cada detalhe, desde as roupas que Clara usava até os amigos com quem ela conversava. Você já reparou como, às vezes, o brilho de uma vida perfeita pode cegar as pessoas para o que realmente importa? Dentro de casa, Clara vivia uma prisão dourada, sufocada por uma rotina onde sua autonomia não tinha lugar. Gustavo era habilidoso em disfarçar seu controle com gestos aparentemente carinhosos, escolher um vestido para ela, ajudar-o a decidir seu cardápio, ou insistir que ficasse longe de quem ele achava influências negativas. A sociedade muitas vezes romantiza comportamentos assim, como se fossem demonstrações de cuidado, mas, no fundo, são correntes invisíveis que roubam a liberdade. Isso te lembra algo? Talvez aquele amigo que parece nunca ter opinião própria ou até você, que já cedeu mais do que deveria para agradar alguém. O mais irônico é que Clara também acreditava, em algum momento, na farsa que vivia. Ela repetia para si mesma que era sortuda, que Gustavo amava demais para deixá-la tomar decisões erradas. Isso não soa familiar? Às vezes, aceitamos pequenas opressões porque achamos que é assim mesmo. Mas basta um momento de reflexão, uma fresta de luz entrando na escuridão, para percebermos que, talvez, estejamos enganados. E Clara começava a notar isso, ainda que de forma sutil. Gustavo não era apenas controlador. Ele era meticuloso, quase como um jogador de xadrez sempre 2 passos à frente. Cada aspecto da vida de Clara passava pelo crivo dele, os horários, as amizades, até mesmo os livros que ela lia. Ele dizia que era para protegê-la, para garantir que nada de ruim acontecesse, mas, no fundo, era o medo de perdê-la que o guiava. Isso te soa familiar? Às vezes, o amor vira desculpa para justificar comportamentos que nada têm a ver com cuidado e tudo a ver com domínio. A manipulação de Gustavo era tão calculada que, com o tempo, Clara começou a duvidar de si mesma. Será que sou mesmo tão impulsiva? Ela se perguntava, repetindo os argumentos dele. Ele a fazia acreditar que suas escolhas eram frágeis demais, que ela precisava de alguém mais racional para guiá-la. Um exemplo clássico do chamado gaslighting, onde a vítima começa a questionar a própria percepção da realidade. Se você já viveu algo parecido, sabe o quanto é difícil identificar os limites entre a verdade e a distorção. E o mais sutil de tudo era como ele mascarava seu controle em palavras doces. Ele dizia que era por amor, que queria o melhor para ela. Isso confundia Clara, que oscilava entre a culpa e o desejo de se libertar. No entanto, sementes de insatisfação começavam a germinar em seu coração. Por mais que Gustavo fosse habilidoso, ninguém pode calar a voz da consciência para sempre. Clara começou a perceber que sua prisão não era feita de grades físicas, mas de algo ainda mais opressor, o medo. Cada vez que ela tentava contestar uma decisão de Gustavo, ele a fazia sentir que estava sendo ingrata ou irracional. É assim que muitas prisões emocionais funcionam, não por força, mas pela habilidade de moldar o pensamento de quem está preso. E isso pode ser devastador para alguém que busca liberdade. A cada dia, o desespero crescia dentro de Clara. Ela olhava pela janela e via um mundo que parecia distante, inacessível. Lembra daquela sensação de estar preso em uma rotina que não faz sentido, mas não saber por onde começar a mudança? Clara vivia isso diariamente. Porém, ao invés de desistir, ela começou a buscar formas de resistir, ainda que fossem pequenos gestos, como escrever seus pensamentos em um diário escondido. Esses pequenos atos eram a fagulha de sua resiliência. Pode parecer pouco, mas, para quem se sente sufocado, qualquer sinal de autonomia é um sopro de esperança. E Clara, mesmo em meio à tensão e ao trauma, começava a alimentar um sonho, viver sem ser controlada.
Só que ela sabia que isso exigiria uma coragem que ainda estava aprendendo a encontrar. Tudo começou em uma tarde comum, quando Clara encontrou uma velha amiga, Mariana, em um café. Era um encontro casual, mas cheio de significado. Mariana, com sua energia vibrante e histórias de superação, despertou algo adormecido em Clara, a ideia de que uma vida diferente era possível. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos mostre que há outras opções. A conversa com Mariana plantou uma semente de coragem em Clara. Mariana não sabia dos detalhes da vida de Clara, mas seu jeito de falar sobre recomeços tocou fundo. Você não precisa aceitar menos do que merece, disse Mariana, sem imaginar o impacto dessas palavras. Para Clara, foi como se uma porta se abrisse, ainda que ela não soubesse como atravessá-la. Esse encontro acendeu uma chama de esperança. Pela primeira vez em anos, Clara começou a sonhar com uma vida onde suas escolhas fossem respeitadas. Mas sonhar é apenas o primeiro passo. Ela sabia que precisaria transformar essa inspiração em ação, e isso exigiria mais do que palavras encorajadoras. Determinada a mudar sua vida, Clara começou a arquitetar um plano. Mas como escapar de alguém que conhece cada um dos seus movimentos? Era como tentar sair de um labirinto onde o inimigo controla as saídas. Para começar, Clara decidiu economizar pequenas quantias de dinheiro, escondendo-as em lugares que Gustavo nunca procuraria, como um velho livro de receitas. Além disso, ela passou a buscar informações discretamente. Pesquisava na internet quando Gustavo não estava por perto e fazia anotações mentais de tudo o que aprenderá. Algumas dessas informações eram práticas, como números de emergência e contatos de apoio, enquanto outras eram sobre como fortalecer sua força interior. Afinal, a liberdade começa dentro de nós. No entanto, cada passo dado era carregado de tensão. Clara sabia que, se Gustavo descobrisse, o confronto seria inevitável. Mas, mesmo assim, ela persistiu. Porque, às vezes, a única forma de superar o medo é enfrentá-lo de frente, um pequeno passo de cada vez. O dia chegou mais rápido do que Clara imaginava. Gustavo encontrou um dos bilhetes que ela deixará por descuido, um lembrete para buscar apoio em um centro de acolhimento. O sorriso confiante dele desapareceu, dando lugar a um olhar sombrio que Clara conhecia bem. O confronto foi inevitável. Ele exigiu respostas, e ela, pela primeira vez, recusou-se a ceder. Gustavo tentou apelar para sua velha estratégia, acusá-la de ser ingrata, irresponsável, de não valorizar tudo o que ele fazia por ela. Mas Clara estava diferente. Ela sentiu o coração acelerar, mas não desviou o olhar. Algo em seu interior, alimentado por dias de reflexão e pequenas vitórias, dizia que era hora de lutar por si mesma. E, entre palavras cortantes e lágrimas, ela declarou: "Eu não sou mais a mesma." O momento foi doloroso, como arrancar uma ferida antiga que ainda não cicatrizara, mas foi libertador. Clara percebeu que não era invencível, mas também não era frágil. Gustavo, atônito, não soube como reagir àquela mulher que, pela primeira vez, estava fora de seu controle. A semente de coragem plantada meses atrás finalmente germinava, pronta para florescer. Após o confronto, Clara sabia que não poderia mais esperar. A segurança emocional e física exigia ação imediata. Naquela mesma noite, com a mala previamente arrumada e o coração pulsando em ritmo frenético, ela saiu de casa. Foi um momento de mistura entre alívio e medo, como um pássaro que voa pela primeira vez, sem saber se o céu será gentil ou traiçoeiro. Clara seguiu para o centro de acolhimento, um lugar seguro que Mariana havia mencionado durante o encontro no café. Lá, ela foi recebida por pessoas que não a julgavam, que entendiam o peso de sua jornada. A rede de apoio, antes desconhecida, começou a preencher os espaços de solidão que Gustavo criará. Era o início de uma nova vida, ainda incerta, mas carregada de possibilidades. Embora estivesse longe de ser um final feliz, Clara sentiu, pela primeira vez, que tinha controle sobre o próprio destino. A fuga não era apenas física, mas emocional. Cada passo dado era um lembrete de que sua força não vinha de um lugar perfeito, mas de suas próprias cicatrizes e de sua determinação em superá-las. A vida longe de Gustavo não era fácil. Clara enfrentava dias em que o medo tentava se instalar novamente, noites em que as dúvidas sussurravam que talvez ela tivesse feito a escolha errada. No entanto, cada pequena conquista lembrava de que sua decisão fora um ato de coragem. Aprender a viver por conta própria, reconectar-se com sua essência, era como montar um quebra-cabeça do qual ela era a peça central. No centro de acolhimento, Clara começou a participar de grupos de apoio. Ouvir histórias de outras mulheres que enfrentaram batalhas semelhantes a ajudou a encontrar força.
A troca de experiências criou um espaço onde a culpa e a vergonha davam lugar à compreensão e à esperança. É incrível como compartilhar dores pode curar, não acha? Clara também se dedicou a desenvolver habilidades práticas. Fez cursos gratuitos, aprimorou seu currículo e começou a buscar trabalho. Cada pequeno progresso era como um tijolo em sua fundação de resiliência. Aos poucos, ela deixava de ser uma sobrevivente e se tornava autora de sua própria história. Com o tempo, Clara percebeu que o maior obstáculo não era Gustavo, mas as feridas internas que ele deixará. A desconfiança em si mesma, a culpa por ter permitido tanto controle, a dificuldade em acreditar que merecia ser feliz, tudo isso era parte da bagagem que ela carregava. Mas, em vez de ignorar essas dores, Clara decidiu encará-las. A terapia foi uma ferramenta essencial nessa jornada. Pela primeira vez, Clara deu voz às mágoas que havia silenciado por tanto tempo. A cada sessão, sentia que retirava um peso dos ombros. E, aos poucos, começou a redescobrir o amor próprio. Lembra daquela Clara que Gustavo dizia ser incapaz? Ela agora aprendia que era mais forte e mais capaz do que jamais imaginara. Esse processo de autodescoberta não aconteceu do dia para a noite, mas trouxe frutos inestimáveis. Clara percebeu que a liberdade não era apenas estar longe de Gustavo, era também perdoar a si mesma, acolher suas imperfeições e celebrar cada passo de sua transformação. O futuro de Clara ainda era incerto, mas, pela primeira vez, ela não tinha medo disso. Em vez de ser prisioneira do passado, ela escolheu ser arquiteta do amanhã. Conseguiu um emprego que, embora simples, dava a ela o prazer de conquistar algo por mérito próprio. Mais importante, reconectou-se com sonhos que havia abandonado. Gustavo, ao saber que Clara havia refeito sua vida, tentou retomar contato, mas ela manteve distância. O passado tinha suas lições, mas não ditaria mais seu presente. Clara encontrou forças para dizer não quando necessário, sim para as oportunidades que a vida lhe oferecia. Sua história era uma prova de que, mesmo em meio à dor, é possível encontrar redenção e recomeço. Hoje, Clara é um exemplo de resiliência e transformação. Sua jornada não foi fácil, mas é um lembrete poderoso de que cada pessoa tem a capacidade de renascer, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Porque, no final, o que realmente importa não é onde começamos, mas a coragem de trilhar nosso próprio caminho. A história de Clara não é apenas sobre a luta contra um relacionamento abusivo, é sobre a jornada de autodescoberta, perdão e transformação. Ela nos ensina que, por mais que os desafios pareçam insuperáveis, sempre há uma saída, e que essa saída começa quando escolhemos, com coragem, olhar para dentro de nós mesmos e encontrar a força que sempre esteve ali. A vida de Clara hoje não é perfeita, mas é dela. E, no fim das contas, isso é o que importa. Em cada recomeço, em cada cicatriz, ela encontrou um novo caminho, um caminho onde a liberdade é a maior conquista. Porque, afinal, nossa maior vitória é saber que somos capazes de escrever a nossa própria história, do começo ao fim. Olá, pessoal! Se você está gostando deste vídeo e acha que o conteúdo tem sido útil ou interessante, eu adoraria contar com seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar criando mais vídeos para vocês. Sua interação faz toda a diferença e me motiva a trazer sempre mais conteúdos incríveis para o nosso canal. Muito obrigado por estarem aqui e por todo o carinho. Vamos juntos nessa jornada.